Somos gratos a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, podermos compartilhar de um assunto tão relevante, tão importante, que diz respeito ao conhecimento do propósito de Deus em nossa vida. E para esta 25ª mensagem da série, eu quero começar lendo alguns versículos do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 21. E eu quero ler inicialmente os versículos 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Agora indo para os versículos 9 em diante. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E ainda no versículo 22, nessa cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nesses 2 últimos capítulos da Bíblia, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós temos de maneira mais detalhada a visão que o apóstolo João recebeu com respeito à Nova Jerusalém. E antes de nós entrarmos e compartilharmos esse assunto, eu creio que é importante nós fazermos uma breve recapitulação de todo esse caminho, toda essa caminhada que tivemos aí ao longo das 24 mensagens anteriores. O primeiro ponto que nós observamos como revelação do propósito de Deus é a sua chamada. Deus nos chamou em Abraão, isso está lá em Gênesis, no capítulo 17, o versículo 1. Ali Deus faz uma chamada a Abraão e aos seus descendentes. E a chamada de Deus é para a sua presença. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Deus aponta então que para alcançarmos a perfeição é necessário a prática da sua presença, andar na sua presença. Cerca de 2000 anos depois, Jesus vem reforçar, Jesus vem confirmar esse chamamento. O versículo 48, Jesus nos diz que a vontade do Pai é que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito. E Jesus nos diz ainda que para que nós possamos obter essa perfeição, Ele veio. E Ele veio como o grão de trigo. Lá em João 12, 24, Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus estava referindo a Ele mesmo, como o grão de trigo que precisava na terra morrer, para poder gerar muitos frutos. De maneira que Jesus chegou aqui a esta terra como sendo o unigênito de Deus. Ele era o Filho único de Deus. Mas através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus tornou-se o primogênito de Deus.
Acho que vale a pena nós lermos aqui em Romanos, no capítulo 8, ou rapidamente, no capítulo 8 de Romanos, o versículo 28 e 29 nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala do propósito de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a palavra nos revela claramente esse propósito da vinda de Jesus. Foi para que nele nós pudéssemos adquirir a imagem, a sua imagem. E Jesus então passasse a ser o primogênito entre muitos irmãos. De forma que, unidos a Jesus, unidos à sua morte, porque ali, quando Jesus foi levantado da terra, como ele disse em João 12, 32 e 33, ele iria atrair todos nós. Todos nós, todas as pessoas somos atraídos para o seu corpo e morremos em Cristo Jesus, de maneira que fomos batizados na sua morte. E ao terceiro dia, quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos, ele também nos ressuscitou para uma nova vida, nos fazendo novas criaturas, nos dando a experiência do novo nascimento. Como a palavra nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para quem? Para quem está em Cristo. Não é com Cristo, é em Cristo, é dentro de Cristo, é unido a Cristo. E a nossa união a Cristo aconteceu ali no momento da sua crucificação. Deus nos fez então novas criaturas, um novo homem, pelo novo nascimento, nos regenerando, nos dando a sua vida, o seu nome, o seu reino e a sua glória. Aí vimos também que este propósito de Deus em nos tornar novas criaturas, este novo homem, ele não é uma experiência limitada ou individualista, mas é uma experiência que se estende para o coletivo. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, então, nós já consideramos que a palavra nos diz que até que todos nós cheguemos, todos nós, à estatura de varões perfeitos, estatura de homens perfeitos, homens, mulheres perfeitos, ou seja, a medida completa de Cristo Jesus, do tamanho de Cristo. Então, fica muito claro para nós esta revelação na palavra de que Deus tem agido e tem operado desde o início para produzir este novo homem. E este novo homem é um novo homem coletivo e que atende a este chamamento de Deus, para que nós fôssemos em Cristo Jesus essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo adquirido. Assim nós estamos caminhando para o fechamento desse propósito de Deus que nós vimos. Tem um início. Qual que foi o início? O início é o nosso chamamento. Deus nos chamou à sua presença e nos apontou para a perfeição. Aí nós já consideramos em algumas mensagens anteriores que o meio para Deus alcançar esse objetivo é o amor. E ele nos diz que o amor é o elo. O amor é a ligação da perfeição, para que nós possamos alcançar essa condição de seres perfeitos em Cristo Jesus, raça perfeita em Cristo Jesus. O amor de Deus precisa se tornar realidade e precisa se manifestar na nossa vida. Esse amor que transforma, esse amor que nos santifica, esse amor que nos motiva, esse amor que nos faz aproximar de Deus. Deus precisa do amor como este caminho sobremodo excelente. E eu quero ainda olhar um outro texto muito importante na Bíblia que fala de Abraão e da sua visão.
está lá em Hebreus, no capítulo 11. Eu quero ler com vocês, então, o que diz ali os versículos de 8 até o 10. Nos versículos 8, 9 e 10 de Hebreus 11, nós lemos a respeito da experiência de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Olha aqui, ó. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O que motivou Abraão na sua vida como peregrino, deixando a sua terra, a sua parentela, indo para um lugar totalmente desconhecido, habitando em tendas, foi uma visão, a visão que o sustentava, que o motivava. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade que Abraão aguardava nos é revelada em Apocalipse 21 e 22 como sendo a Nova Jerusalém. E nesse ponto é importante nós considerarmos que, apesar da Nova Jerusalém nos ser apresentada como uma cidade edificada por Deus, no entanto, a Nova Jerusalém não é uma cidade física, literal. Eu creio que muitas pessoas têm essa expectativa de, um dia após a morte, como salvos em Cristo Jesus, ir morar nessa cidade chamada Nova Jerusalém. É muito comum nós encontrarmos as pessoas comentando que vão morar nessa cidade onde as ruas são de ouro, ouro transparente, tão puro. Mas é preciso nós entendermos que, apesar da Nova Jerusalém nos ser apresentada como uma cidade, isso é uma figura. A Nova Jerusalém não é um lugar que Deus está preparando para nós morarmos. A Nova Jerusalém, na verdade, é a consumação de todo o propósito de Deus em nos tornar unidos perfeitamente a Ele. Portanto, a Nova Jerusalém não é um lugar, é uma condição. É o que nós seremos, é o propósito de Deus em nos tornar a Nova Jerusalém, porque ela representa essa obra da edificação de Deus em nos salvar, nos transformar, nos edificar e nos unir perfeitamente a Ele através da obra realizada por Jesus e da obra de santificação realizada por seu Espírito Santo. Acho que vale a pena ainda nós considerarmos sobre esse assunto o que Jesus nos revela no capítulo 14 de João, que eu vou aqui ler para vocês, né? Vamos ler junto alguns versículos. João, no Evangelho de João, no capítulo 14, nós lemos Jesus falando sobre isso. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, ele faz essa referência, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, olha o que Jesus diz aqui, para que onde eu estou, estejais vós também. O versículo 6, Jesus continua dizendo: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus aponta, ele é o caminho. E ainda no versículo 11 ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus no versículo 3 diz que ele voltaria e nos receberia para ele mesmo, para quê? Para que onde ele diz, para que onde eu estou, vocês venham estar.
E onde que ele estava? No versículo 11, ele responde: eu estou no Pai. Ou seja, Jesus nos revela que esse lugar que ele iria preparar não é uma cidade para nós morarmos, para nós estarmos lá, mas é uma condição de existência eterna. Por isso que Jesus define lá em João 17, versículo 3, que vida eterna é conhecimento de Deus. O que é vida eterna? Não é uma existência eterna. É uma experiência de unidade perfeita, de conhecimento de Deus. Então, o propósito de Jesus em preparar-nos lugar é o lugar em Deus, é unidos a Deus. Portanto, a Nova Jerusalém, ela nos é apresentada como sendo a noiva. Então, ela não pode ser uma cidade física. Por quê? Lá em Apocalipse, vamos verificar lá, vamos conferir lá em Apocalipse 21 novamente. Em Apocalipse 21, aqui no versículo 2, nós lemos: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, a Nova Jerusalém, ela é a noiva de Jesus Cristo. No versículo, nós vemos também aqui no versículo 9, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Assim entendemos que a Nova Jerusalém não pode ser uma cidade física de ruas, de casas ou coisa semelhante, porque Jesus não iria desposar e casar com uma cidade física, material. Então, entendemos que a Nova Jerusalém é esta figura de uma obra de edificação, como Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a Nova Jerusalém é a revelação desta obra de edificação consumada, perfeita e que representa essa unidade eterna entre Deus e o homem, entre Deus e você, todos nós que cremos em Cristo Jesus, que fomos regenerados, que fomos salvos, que nascemos de novo em Cristo Jesus. A minha oração é que esta visão da Nova Jerusalém, ela desperte em nós não só um entendimento claro do propósito de Deus, mas uma motivação para que a nossa vida, o nosso viver esteja alinhado a este propósito. E entendemos que o que Deus está fazendo hoje em cada um de nós é nos edificando, é nos santificando, é nos transformando, é nos conformando a Jesus Cristo. E Jesus disse: eu compartilhei, Pai, com eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, lá em João 17, na sua oração. Para quê? Para que agora essa glória, ela apareça, no versículo 11, a cidade tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então agora, esta glória de Deus compartilhada conosco, ela aparece nessa obra consumada que é a Nova Jerusalém. Que essa visão nos arrebate, que essa visão nos motive, que essa visão nos alinhe ao propósito de Deus, a um viver consagrado, a um viver na busca da prática da sua presença, para que o Senhor tenha caminho em cada um de nós, para ser trabalhado para dentro de nós, para crescer dentro de nós, para sermos conformados a Ele. E, finalmente, nós desfrutarmos na eternidade essa condição indescritivelmente maravilhosa de sermos a Nova Jerusalém. Glória de Deus. Amém.